Muito bem, meus irmãos, eu quero vos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aqui é o pastor Davi Salles e eu quero deixar uma palavra da parte de Deus nessa oportunidade a você que está nos assistindo. A palavra que está em Romanos capítulo de número 12, carta de Paulo aos Romanos capítulo de número 12, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos deixa registrado à igreja de Roma algo interessante que fala-nos acerca da transformação ou mudança. Ele começa dizendo: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo trata acerca de uma entrega sem volta, porque quando nós falamos de sacrifício, nós falamos de entrega, algo que vai e não tem volta. Nós olhamos para o Antigo Testamento, quando fala acerca de sacrifício, nós sabemos que quando uma pessoa pecava, ele pegava um animal segundo o tamanho do seu pecado, e eles levavam este animal até o sacerdote no templo. Então o sacerdote sacrificava aquele animal, oferecia aquele animal em sacrifício a Deus, para que a pessoa pudesse ser perdoada do seu pecado. Então, quando Cristo vem a este mundo, Jesus ele vem como o Cordeiro de Deus. Ele vem e na cruz do Calvário ele realiza um dos maiores sacrifícios. Um sacrifício que não seria um sacrifício somente para um dia ou para um pecado, mas que seria o sacrifício eterno. Porque se uma pessoa no Antigo Testamento ele pecasse, ele levava até o sacerdote um animal para ser sacrificado. Se no outro dia ele pecasse novamente, era necessário ele levar outro animal para que assim ele pudesse ser perdoado também daquele pecado. Mas uma vez Jesus veio e morreu. Mas uma vez Jesus veio e se sacrificou. E este sacrifício, ele perdurará enquanto houver mundo ou enquanto houver a humanidade na face da terra. Então Paulo ele vem agora dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Jesus fez a sua parte na cruz do Calvário, se sacrificando pela humanidade, dando para a humanidade a oportunidade de ser salvo. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós também temos um papel fundamental na história acerca de entrega. Nós também devemos nos entregar em sacrifício, mas não um sacrifício morto, não aquele sacrifício onde as vidas eram tiradas dos animais, aonde a vida do Cordeiro de Deus foi tirada, mesmo sim, sabendo que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas Paulo vem dizendo um sacrifício vivo. Quando nós olhamos essa palavra que Paulo ele fala, sacrifício vivo, nós entendemos que este sacrifício que Paulo está falando é uma entrega a Deus, é uma entrega a Jesus Cristo, é uma entrega ao Espírito Santo de Deus. E sacrifício nós entendemos que é algo que não tem volta. Quando ele diz, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, ele está dizendo, vocês devem se entregar, não parcialmente, mas totalmente a Deus. Vocês devem deixar tudo aquilo para trás, tudo que vocês eram, todas as palavras
de baixo calão, todas as más obras, todas as mentiras, todas as heresias, tudo aquilo que feria tanto a santidade de Deus e que também traziam constrangimento para a humanidade, vocês devem abolir, vocês devem deixar para trás. Ser sacrifício vivo é você se entregar totalmente, deixando para trás tudo que ficou. E quando Paulo ele vem falando de sacrifício, esse sacrifício ele deve ser um sacrifício santo. Quando nós falamos de santidade, nós falamos de separação. Nós falamos de algo que não pode estar em conjunto com o pecado. Nós falamos de algo que não pode estar em conjunto com as concupiscências do pecado desta vida. Nós falamos de algo que deve ser totalmente separado daquilo que Deus abomina. A santidade significa separação das coisas deste mundo, das coisas que trazem constrangimento, das coisas que ferem, como eu disse, a santidade de Deus. Santidade esta que vai trazer para as nossas vidas uma comunhão para com Deus. Santidade essa que vai nos aproximar de Deus e nos afastar cada dia do pecado. Porque uma vez que nós somos separados, nós entendemos também que quando um animal era oferecido, ele era tirado ali o melhor animal do seu rebanho. Era tirado aquele animal que não tinha nenhuma ferida, que não tinha nenhuma mancha, que não tinha nenhum defeito, nenhuma deformidade. E nós entendemos que aquele animal, ele era um animal santificado, ou seja, ele era um animal separado dos demais, era o animal mais perfeito. Eu não estou dizendo que nós devemos ser perfeitos, porque nós nunca seremos, mas devemos buscar cada dia perfeição, santidade, procurar agradar a Deus, procurar servir a Deus com alegria. Quando Paulo diz, apresentei os vossos corpos de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é que nós não podemos agradar a Deus e agradar ao mundo. Ou nós aborrecemos a Deus e agradamos ao mundo, ou nós agradamos a Deus e aborrecemos ao mundo. Então este sacrifício deve ser feito com um sacrifício de santidade. Primeiro deve ser um sacrifício vivo. Mesmo sendo um sacrifício vivo, é um sacrifício sem volta. Uma vez que você está correndo pela causa do Evangelho, não tem como olhar para trás. Paulo disse que ninguém que milita se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele quem o alistou. Então nós fomos alistados pelo exército de Deus. Nós fomos chamados para ser soldados de Deus. Nós estamos militando pela causa do Evangelho. E aquele que milita, aquele que coloca a mão no arado, aquele que está na batalha, ele não pode olhar para trás, ele tem que olhar para o foco, ele tem que olhar para frente, que é onde ele deve batalhar, ele deve perseverar, ele deve sair dessa batalha vitorioso. Então Paulo vem dizendo, sacrifício deve ser vivo, deve ser santo, deve ser agradável, que é o nosso culto racional. Aí ele vem falar de entendimento. Culto racional é um culto com entendimento. Eu tenho que saber quem eu estou servindo. Eu tenho que saber buscar a minha santidade com temperança. Eu tenho que ter entendimento na causa que eu entrei, para que eu não venha me tornar um fanático religioso e para que eu também não venha ser enganado por qualquer tipo de heresias, porque existem pessoas que vêm para tentar mudar a nossa mente. Existem pessoas que vêm para tentar nos tirar daquilo que nós cremos, que é na palavra do Senhor. E uma pessoa que não busca entendimento, uma pessoa que não é racional, ela é fácil presa para o adversário e para as heresias. Então, nosso corpo, este sacrifício vivo, ele deve ser agradável, ele deve ser com entendimento,
E aí no versículo 2, ele vem falando, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformar com o mundo. Quando Paulo vem falando, não vos conformeis com este mundo, ele está falando do sistema do mundo. Paulo não está falando das pessoas, Paulo não está falando do globo terrestre, mas Paulo está falando do sistema. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele não está querendo dizer que o macumbeiro, que o espírita, que as pessoas que professam religião, outras religiões, até mesmo muitos evangélicos. Quando diz que o mundo jaz no maligno, não quer dizer que essas pessoas, elas são do maligno, mas elas estão envolvidas no sistema do maligno. Elas estão envoltas nesse sistema, elas acreditam nesse sistema, nos ensinamentos que o diabo tem colocado diante dos olhos delas, através da televisão, através de livros, através de muitas palestras. Então, o sistema, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com o sistema. E o sistema, cada dia mais, ele tem apertado, o sistema cada dia mais, ele tem se levantado contra a palavra de Deus, o sistema todos os dias tem inventado coisas novas para tentar nos tirar a liberdade, nos tirar a nossa comunhão para com Deus, e Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com o sistema, mas transformai-vos, não sejam moldados ao que o mundo ensina. Não seja moldado ao que o mundo tem para oferecer, mas transformar-vos, transformar. Tome forma, a forma de quem? De quem que eu devo tomar forma? Do artista? Do jogador de futebol? Do ator de Hollywood? Eu devo tomar forma de quem? Porque nós estamos sendo influenciados pela mídia. Nós temos sido influenciados por séries, nós temos sido influenciados por atores, por jornais, com falsas, muitas das vezes, com falsas informações. E nós abraçamos essa causa, e uma vez que nós abraçamos isso, nós tomamos forma disso. Mas Paulo disse, transformai-vos. Nós devemos ser transformados, tomar a forma de Cristo, como lá em 1 Coríntios capítulo 11 diz, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tomem forma de mim, como eu tomo forma de Cristo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, vocês entendem o Evangelho? Vocês entendem a palavra de Deus? Se eu abraço a causa, se eu entendo que Jesus morreu por mim, então eu tenho que me moldar a isso. Se eu acredito que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, eu tenho que me moldar a isso. Se eu acredito que eu tenho que ter uma vida de santidade, eu tenho que me moldar a isso. Se eu tenho que me transformar, não segundo o mundo, mas segundo a renovação do meu entendimento, porque eu tenho que tornar novo, renovar, tornar novo novamente. Eu não posso ser aquela criatura, mas o tornar novo é aquela santidade, aquela pureza que eu tinha quando eu era uma criança. Mas hoje com entendimento, hoje com mais conhecimento. E ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, é necessário não vos conformar com este mundo. É necessário nos entregar, nos apresentar a Deus, o nosso corpo em sacrifício vivo. Deus tem algo excelente para mim e para a tua vida.
mas é necessário haver transformação. Então não existe esse negócio de a pessoa aceita Jesus e continua a mesma vida de antes. Continua a mesma prática de antes. Eu não vou prolongar aqui nesse vídeo, mas numa próxima oportunidade eu quero trazer uma palavra sobre pessoas que não tiveram transformação, mas essas pessoas aceitaram a Jesus. Aceitar a Jesus é fácil, você levanta a sua mão, vai lá na frente do altar, diante das testemunhas, aceita Jesus, mas se não houver transformação, você apenas levantou a sua mão e mais nada. Espero que você tenha sido edificado com esta palavra, que Deus abençoe a sua vida. Quero te chamar a atenção nesse momento para que você nos ajude a crescer em nosso canal no YouTube, se inscrevendo, apertando aí o sininho de notificação, curta, compartilhe nossas mensagens e que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.